Então, estamos iniciando o julgamento dos processos pautados para a sessão de julgamento do dia 7 de agosto, sexta-feira, período da manhã. O item da pauta é o 349. Doutor Matheus. Bom, item 349, Fênix Indústria de Eletrônicos Limitada. Trata-se de multa por atraso na entrega da GFIP relativo ao ano calendário 2013. Contribuinte, a DRJ diz que o contribuinte alegou denúncia espontânea, citou jurisprudência preliminar de nulidade, a DRJ manteve o lançamento. O contribuinte recorreu alegando que o que segue, nulidade de decisão de piso, que foi omissa quanto à alegação principal, no sentido de envio tempestivo da GFIP, envio tempestivo da GFIP, ou conversão do julgamento em diligência, efeito confiscatório da multa, denúncia espontânea. Aqui, presidente, eu estou trazendo uma proposta de voto pela nulidade da decisão de piso, que de fato não examinou os documentos que foram acostados pelo contribuinte. Então, estou anulando a decisão de piso para que seja proferida nova decisão de mérito, com efetivo exame dos argumentos e das provas acostados aos autos, que pontuam aqui a alegação do contribuinte no sentido de que houve apresentação de uma GFIP, sendo que posteriormente que teria uma GFIP retificadora. Então, como a DRJ não fez esse exame, eu entendo que o processo ele deve retornar. Ok. Cleberson. Acompanho o relator. Pinheiro. Acompanho. Raiden. Acompanho. Rodrigo. Acompanho. André. Acompanho. Então, por unanimidade, né, dá provimento ao recurso para anular a código de impugnação com retorno dos autos para novo julgamento. 350. Item 350, Neodonto, Núcleo de Especialidades Odontológicas. Também multa por atraso na GFIP. Aqui eu vislumbrei a mesma situação. O contribuinte alegou que houve a GFIP, a entrega tempestiva da GFIP, que a ação fiscal seria insubsistente. Contudo, a DRJ não examinou a situação posta aqui pelo contribuinte, né, inclusive em sua impugnação. Então, sob pena de uma supressão de instância, eu entendo que o feito deve retornar à instância de julgamento. Ok. Cleberson. Acompanho o relator. Pinheiro. Acompanho. Raiden. Acompanho. Rodrigo. Acompanho. André. Então, o mesmo resultado do 349, anular a código de primeira instância. 351. Item 351. Então, só um minuto. Item 351. RP Med, Serviços Médicos, ME. Aproveitando as discussões, também se trata de multa por atraso da entrega da GFIP. As alegações recursais são efeito suspensivo, não teve acesso ao conteúdo do auto de infração imediatamente, falta de intimação prévia, decadência, ocorrência de denúncia espontânea, alteração de critério jurídico, efeito confiscatório e ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé, segurança jurídica, moralidade, impessoalidade, legalidade, eficiência e impessoalidade. Juízo de admissibilidade tempestivo, admissibilidade em conta suspensa. Preliminares, aqui eu enfrento todos os preliminares arguidos pelo recorrente. A primeira de que é desnecessária a intimação prévia, nos termos do artigo 32A, situação súmula CAF 46, o auto de infração obedeceu às disposições do decreto 70.235, não vislumbro a nulidade,
segundo o qual também houve cerceamento do seu direito, eis que não teve acesso imediato aos autos, bem como fora conferido apenas o exíguo prazo de 30 dias para a apresentação de sua defesa. Eu pontuo que, além de não comprovar a dificuldade efetiva em obter acesso aos autos, a reclamação de que o tempo seria exíguo para documentar a defesa, ela não procede porque é o prazo determinado pela legislação. Cabe destacar ainda que o causa autos diz respeito ao lançamento de ofício de multa em desfavor do direito passivo pelo fato de não haver sido entrega de GFIP dentro do prazo, não havendo que se falar em complexidade da questão proposta. Ademais, até o presente momento, conforme se verá, o recorrente não juntou qualquer documentação comprobatória aos autos, né, após aproximadamente um ano desde a sessão da DRJ. Então, não vislumbro as nulidades arguidas, motivo pelo qual afasto os preliminares. Pedido judicial de mérito, decadência, afasto em razão do artigo 173, inciso 1º, do CTN, súmula CAF 148. Mérito, pontua que a obrigação principal distinta da obrigação acessória, impossibilidade de denúncia espontânea, em razão da súmula CAF 49, 146 do CTN, não há alteração de critério jurídico, mas sim de uma nova legislação, não há motivos para a reforma da decisão de piso. Sobre o caráter confiscatório, transcreva a súmula CAF número 2. Também não cabe a redução da multa. Então, estou conhecendo o recurso voluntário para rejeitar as preliminares, afastar a alegação de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento. Item 351, RP-MED. Cleberson. Acompanho o relator. Acompanho. Vamos? Acompanho. 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 Então, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares, afastar com a decadência e negar provimento. 352. Bom, item 352, Patrícia A. Dantas. Também multa por atraso na entrega do GFIP. As alegações são denúncia espontânea, falta de intimação prévia, alteração de critério jurídico, preliminar de decadência, não houve dupla visita, jurisprudência, preliminar de nulidade, prescrição, princípios. Aqui eu também rebato todos os argumentos. Não é necessária intimação prévia, súmula CAF 46, não há nulidade na hipótese dos autos. Sobre a decadência, chamada de prescrição, esclareço que não cabe a prescrição intercorrente do processo administrativo, não se configurou-se a decadência em razão da súmula CAF 148. Acerca da obrigação acessória, esclareço que é distinta da obrigação principal. Não há possibilidade de denúncia espontânea em razão da súmula CAF 49. Também não é aplicável o artigo 55 da Lei Complementar 123 de 2006, que prevê fiscalização orientadora, eis que se trata de processo administrativo fiscal. Não há ofensa ao artigo 146 do CTN, pois não há alteração de critério jurídico, mas sim de legislação. Ainda sobre a anistia da Lei 13.097, não se aplica a hipótese dos autos, eis que o auto de infração denota que houve fato gerador, sendo que o lançamento ocorreu após a publicação da Lei 13.097, bem como a recorrente não comprovou que os GFIPs foram entregues até o último dia do mês subsequente. No que se refere ao projeto de lei, não foi convertido ainda. Em constitucionalidade, cita a súmula CAF número 2, motivo pelo qual estou conhecendo do recurso voluntário para rejeitar a preliminar, afastar a pedido judicial de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento. Cleberson. Acompanho o relator. Acompanho. Aide. Acompanho. 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 Por unanimidade, rejeitar a pedido de decadência e negar provimento. 353. 353, Casta em comércio e serviços de distribuição limitada. Item 353 também é multa por atraso na entrega da GFIP. O recorrente alega nulidade do acordo da DRJ por não ter enfrentado os argumentos do contribuinte de envio tempestivo da GFIP, sendo que houve apenas uma retificação, situação que não enseja multa aplicada.
também alega erro na base de cálculo da multa. Aqui eu concordo com um posicionamento manifestado pelo recorrente, no sentido que, de fato, a DRJ não analisou a situação dos autos, motivo pelo qual eu estou propondo o retorno dos autos do processo à primeira instância para o novo julgamento. Ok. Cleberson. Eu só queria fazer observação aqui, doutor Matheus. Tem um parágrafo que o senhor fala que é uma questão exclusivamente de direito. Eu não sei se o senhor vai isso manter. eu já mudei, né? Já mudou, né? Tá. Já. Ah, Isso é no anterior. E tá certo. Porque a gente já avaliou que seria de fato também, né? Também, isso. Isso, tá ótimo. Eu acompanho o relator. Pinheiro. Acompanho. Aide. Acompanho. Acompanho. Por unanimidade, anular o acórdão de primeira instância. 354. Item 354, CPIT MS Desenvolvimento EIRELI. Também se trata de multa por atraso na entrega da GFIP. Os argumentos recursais são: projeto de lei que anistia débitos, prescrição, falta de intimação, vedação ao confisco, alteração de critério jurídico, denúncia espontânea, anistia, suspensão da cobrança, intimação pessoal do patrono. Juízo de admissibilidade, recurso é tempestivo, a admissibilidade está suspensa. Primeiro, pedido de intimação pessoal do patrono, que esclareça que no processo administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço do advogado. Sobre a preliminar, o recorrente alega que não foi intimada previamente ao lançamento, esclareço que não se trata de uma exigência do artigo 32A, cita a súmula CARF 46, não há nulidade na hipótese dos autos, afasta a preliminar arbítrio. Prejudicial de mérito, prescrição e decadência, não há que se falar em prescrição intercorrente do processo administrativo fiscal. Sobre a decadência, entendo que não se operou em razão da súmula CARF 148. Mérito. Faço aqui um esclarecimento acerca da legislação. Sobre a denúncia espontânea, entendo pela sua impossibilidade, a razão da sua súmula CARF 49, sobre a aplicação do previsto também no artigo 55 da Lei Complementar 123 de 2006, que prevê a fiscalização orientadora, também não se aplica no processo administrativo fiscal relativo a tributos. Sobre a alteração de critério jurídico, 146 do CTN, entendo que não se configurou na hipótese dos autos, pois a alteração legislativa. Sobre a anistia prevista pela Lei 13.097, entendo que não se aplica na hipótese dos autos, eis que houve fato gerador das contribuições e o lançamento ocorreu após a publicação da lei. Ademais, o recorrente não comprovou que as GFIPs foram entregues até o último dia do mês subsequente. O projeto de lei também não foi convertido ainda em lei. Sobre a alegação de inconstitucionalidade da multa, transcreva a súmula CARF número 2. Então, estou conhecendo o recurso voluntário para rejeitar a preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento. Item 354, CPIT MS Desenvolvimento. Cleberson. Acompanho o relator. Acompanho. O relator. Acompanho. 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 Então, por unanimidade, negar provimento. Igual a gente já tem feito. 355. Item 355, André de Matos Bragato. Também se trata de multa por atraso na entrega da GFIP. O contribuinte alegou na impugnação apenas a preliminar de prescrição. O DRJ manteve o crédito tributário. No recurso, o contribuinte alegou envio tempestivo da GFIP, sendo que houve apenas uma retificação, situação que não enseja a multa aplicada. Aqui, presidente, né, é uma situação um pouco similar aos anteriores, mas a diferença é que o contribuinte ele não alegou o envio tempestivo da GFIP na impugnação, motivo pelo qual não há como se falar em nulidade de decisão de primeiro inciso, pois ela atacou apenas a alegação de preliminar. Apenas no recurso é que o contribuinte suscita
que houve entrega tempestiva da GFIP. E aí eu coloco ao colegiado a discussão se seria o caso de converter em diligência ou se entenderíamos aqui pela preclusão, tendo em vista que se trata de um argumento trazido na segunda instância. Cléderson, você está analisando? Sim, como se trata de matéria de fato, eu me inclino a uma diligência, doutor Matheus, para confirmar isso. Considerar que superar a preclusão. O senhor superou aqui a preclusão, né? Sim. Eu li rapidamente aqui, o fundamento para superar está em que parte aqui, doutor Matheus? Aí foi pela verdade material. Mas a verdade material diz respeito à análise de provas, não a argumento novo. É porque, na minha opinião, esse documento seria evidente, mas aí, igual a gente já discutiu nos outros casos, parece que não é uma situação tão clara assim. Então, exatamente considerando essa questão de uma plausibilidade realmente muito forte, que há um equívoco no lançamento, né? Isso. É o meu último parágrafo aqui. Apesar de o recorrente ter apenas suscitado a prescrição, entendo que a relevância dos argumentos trazidos, bem como da documentação acostados aos autos, permite o enfrentamento da questão pelo julgador com base no livre convencimento motivado. Eu só no caso, eu assim, me sentiria mais confortável, né, se tivesse um passo intermediário aí, doutor Matheus, que é a diligência, né? Entendi. Agora, se entenderem, porque a prova foi trazida só agora também, né? Só e agora. o artigo A 17? alegação e a prova, né? Alegação e prova. Alegação e prova. Então, digamos que a minha solução seria intermediária, né? Eu acho que ele confiou muito na alegação de decadência. Mas eu vejo que nós estamos julgando processos, né? E parece que foram feitos assim, tem um molde, né? Com os argumentos, né, doutor? E assim, engraçado assim, que apesar dos patronos serem distintos, o texto é o mesmo. Então parece que eu até pesquisei mais a fundo, mas talvez era um modelo que seguia por muitos outros. É como se tivesse um modelo, uma impugnação, contestação mínima, e o responsável apenas agrega a parte diferencial, né? Aparentemente isso. Pois bem, eu me manifesto nesse sentido, um sentido intermediário aqui, o posicionamento inicial do doutor Matheus. Eu também estou acatando a conversão em diligência.
É a proposta que eu estou Tá. trazendo. É porque o senhor está agora com a minuta revisada, é isso, doutor Matheus? É porque, como a gente discutiu anteriormente, né, como Nossa, é foi nos outros, né? uma Tá. matéria de direito e de fato também, né? Isso, de fato, que eu ponderei e que o ideal seria que a fonte, digamos, a que detém essas informações, ela possa avaliar, né? Isso, então também aceito a sugestão do Dr. Clebson, né? Converter em diligência. Ok, Pinheiro. Vamos botar Eu discordo. Eu entendo que não é o caso de se conhecer. Essas alegações vinculadas tão somente nas razões recursais, não constou da impugnação. A impugnação foi de uma página, simplesmente não tem como se superar esse ponto da preclusão. Não é cabível aqui se fazer às vezes da primeira instância administrativa. Aide. Então, você acha que vai dar para julgar o mérito aí, né? Vamos julgar e declarar para você, Pinheiro. Aide. Eu estou na dúvida. De fato, eu estou na dúvida aqui. Mas eu vou adotar esse posicionamento intermediário pela diligência. Rodrigo. A divergência do Dr. Pinheiro. Acompanho o relator. Diligência. Acompanho o relator. Eu também. Então, esse aqui resolvem por maioria. Não, mas aí, se eu fiquei vencido no conhecimento, daí no próximo passo eu concordo com a diligência, porque eu acho que o processo não está pronto para julgamento. Então, Mas primeiro eu tenho que ficar vencido no conhecimento. então, maioria converter em diligência, mas Não. ela é... Eu tenho que votar daí o passo seguinte é se eu entendo que cabe converter em diligência. É porque Vencido. a preclusão a gente tem tratado no mérito, né? Mas é caso nitidamente de admissibilidade. Eu entendo que não é mérito, então eu nego o provimento e fico vencido. Não, assim, de acordo com o nosso entendimento que a gente tem feito aqui, né? Que é de abordar a preclusão no mérito. Que é aquela velha discussão, né? Que nós já tivemos. É a velha discussão, mas se eu levar para o mérito, fica complicado. Eu teria que votar por não fazer a diligência, mas o meu motivo para não fazer a diligência, eu teria que fazer uma declaração de voto daí. Se eu for adotar essa linha, para deixar claro por quê. Pois é, mas ele só alega isso, e não ia conhecer nada. Você vota por não conhecer do recurso, é isso? Por não conhecer do recurso. Então, Não eu seria vou por colocar... negar provimento? Doutor Pinheiro que negava provimento? Por estar precluso? Não. Se ele me trouxe umas razões que ele inova totalmente, eu não posso conhecer desse recurso. E as alegações são totalmente estranhas à lide. Sim. Por que o doutor Rodrigo, que votou no mesmo sentido? Porque eu entendi que era mérito em relação, inclusive, um processo que era meu, que era um argumento que era precluso, eu não conhecia, aí depois eu mudei para botar conhecer e negar provimento, dizer que o argumento estava precluso. Eu conhecia do recurso, mas aquele argumento não tinha sido trazido, então no mérito eu negava provimento. Eu raciocinei dessa forma. Se eu colocasse da seguinte forma,
me pareceu, presidente, que o doutor Pinheiro, ele negaria provimento. Ele não conheceria do recurso, né? Não, mas eu entendi. Mas aí ele está indo, como falou o doutor Rodrigo, diferente do que nós temos adotado. Nós oscilávamos. Nessa matéria levada a hora em conhecimento, olha no mérito. Né? Então, mas eu não entendo, negava provimento, vencido porque negava provimento na conversão de diligência? É porque os demais... Não, porque esse argumento... Queria dizer que estava precluso. Os demais argumentos são improcedentes. Então, nega esse provimento. Porque se o senhor for aqui na preliminar, eu vejo que está adotando um critério diferente do que a gente tinha tentado seguir aqui, né? Na nossa turma. Mas ainda assim, não sei se é o mais técnico. Mas é o que a gente tem adotado. A gente volta, porque agora se chegou numa questão que, para mim, essa solução de julgar o mérito é complicado. Eu já adotei, assim, eu penso também igual o doutor Pinheiro pensa, mas eu adotei uma questão que um recurso ele inovava totalmente os argumentos, eu conheci e neguei provimento. Por mim, pode ser colocado não conhecer, e daí eu concordo com a diligência uma vez conhecendo. Mas ele não tem mais nenhuma outra alegação? Você não conhecia nada do recurso? Não tem nenhuma alegação. Tem alguma outra alegação, doutor Matheus? O senhor foi muito resumido o relatório e voto, mas eu tive a impressão que não. Não tem não. Se não tem nenhuma alegação, então pode-se votar que não houve não foram impugnadas as razões específicas da decisão recorrida, né? Dialeticidade faltou. Não tem? Aí seria não conhecer, então. Então, aí teríamos que votar o conhecimento, presidente. Desculpe, é que são tantos processos parecidos que talvez me induziu ao equívoco, né? Eu tinha aqui entendido que tinha outro argumento, além desse, doutor Matheus, que tinha um outro argumento. Então, aí nós... Não seria simplesmente não rebateu ou não refutou nem qualquer argumento da DRJ, da decisão da DRJ. Ele não trouxe, inclusive, aqui a questão da preliminar, né? De prescrição. Ele inova totalmente, é totalmente descolado o recurso voluntário diz A e na impugnação ele disse B. Isso foi que eu fiquei na dúvida, né? Porque na impugnação não fala nada sobre a multa, nada. Ele fala só sobre a prescrição, né? Única e exclusivamente. Então, isso me deixou... Se ele falasse alguma coisa sobre a multa, eu teria mais facilidade. Mesmo assim, apesar de falar apenas sobre prescrição, por ser também uma decisão padrão do acórdão, né, da DRJ, ela enfrenta a prescrição, diz que não há, aí vai e adentra na multa especificamente, né, citando, inclusive, a legislação, tal. Doutor Raid, deixa eu fazer aqui, esclarecer uma dúvida minha. Até para o doutor Matheus. Nesse caso aqui, ele traz o protocolo. Ele traz. Deixa eu transcrever o protocolo de envio de arquivos de conectividade social. Folhas 23. Tá. Porque um dos pontos que para mim são fundamentais é que o indício de prova
é muito forte, né? Só para esclarecer, é forte e de fácil análise. Não demanda qualquer... O que seria uma excepcionalidade aqui nesse caso, para que não prosseguisse um processo Judicial. judicial necessário. Pela fácil visualização e pela forte probabilidade de ele ter razão. Mas confesso que eu tinha me atrapalhei, eu tinha pensado realmente que teria outra matéria além disso. Mas me confundi aqui. Mas mesmo assim eu mantenho, né? O meu posicionamento. De qualquer maneira, talvez presidente seja o caso de votar o conhecimento, então, né? Então, vamos votar o conhecimento. Já que não finalizou a votação. Aham. Então, qual a sua posição? Matheus conhece? Conheço. Eu não conheço. Cleberson. Excepcionalmente, nesse caso, eu vou conhecer até para manter coerência com todos os processos que nós estamos julgando nessa reunião, na mesma linha, né, de aparente irregularidade no lançamento. Uhum. Pierre não conhece. Uhum. Raide. Conheço. Rodrigo. Conheço. Conhece do recurso. Conheço. Então, então, primeiro a gente conhece. Então, na primeira votação, pelo conhecimento, só o Pinheiro foi vencido. Mas como é que... Bom, tá. Vencido em primeira votação, o conselheiro Pinheiro, que votou por não conhecer do recurso. Tá. Agora, uma vez conhecido, o relator direcionou pela diligência. Então, eu acompanho. Acompanho também na diligência. O processo não está apto a julgamento. Aham. Aide? Já votei, acompanho. Aham, Rodrigo. Né, provimento. Acompanho. Acompanho. Tá. Então, vencido o conselheiro... Eu só não entendi o voto do doutor Rodrigo. Não, porque eu entendi que ele não está... É um argumento que está precluso, não é? E aí a gente foi para conhecimento. Sim, mas eu estava entendendo aquele... Não. Mas para dizer que ele está preclusão como matéria de mérito, daí tem que ser alegada um segundo momento. Agora tem que voltar primeiro a conversão em diligência ou não. No seu entender, o processo já é possível julgar, se é procedente ou improcedente. Então, o senhor é contra a diligência. Então, ele considerou julgar o mérito. Considerou julgar o mérito. Por julgar o mérito. Como é que eu vou pôr isso que a gente acordou para conhecer? Eu vou só deixar que você foi vendo. Eu vou colocar resolve os menos colegiado por maioria de votos. Converteu o julgamento em diligência nos termos do voto relator. Vencido Rodrigo, que votou por julgar o mérito. Vencido em primeira votação o conselheiro Pinheiro, que votou por não conhecer do recurso. Isso. Pronto. Ok. 355, 356. Bom, item 356. LSB Comunicação e Notícias Limitada. Também é multa por atraso na entrega da GFIP. A impugnação, o contribuinte alegou a anistia da Lei 13.097
que enviou GFIP no prazo e recolheu a contribuição, requereu todos os meios de prova. A DRJ manteve o lançamento, o contribuinte recorreu, revisando em grande parte os argumentos da impugnação. Bom, juiz de admissibilidade, tempestivo, tomo conhecimento, mérito, aqui faço um esclarecimento acerca da legislação e saliento que a obrigação acessória não se confunde com a obrigação principal, ainda que ele tenha recolhido as contribuições, não exime a responsabilidade de apresentar a GFIP dentro do prazo. Sobre a anistia da Lei 13.097, entendo que não se aplica ao caso dos autos, pois a infração denota que houve fato gerador das contribuições e foi lavrado depois da publicação da referida lei. O recorrente também não comprovou que as GFIPs foram entregues até o último dia do mês subsequente. O projeto de lei ainda não foi convertido em lei. Quanto ao pedido de juntável de novos documentos, eu cito aqui os artigos 15 e 16 do decreto, que são expressos em relação ao momento oportuno. Então, estou conhecendo o recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento. Ok. Kleberson. Acompanha o relator, presidente. Acompanhe. Rodrigo? Rodrigo? Acompanho. Ah, eu não tinha ouvido. André, votou, André também não ouviu. Acompanho. Então, 356, acordam os membros por unanimidade negar provimento ao recurso voluntário. 357. Item 357, Castro e Visone, assessoria e consultoria, empresarial limitada ME. Também multa por descumprimento por entrega intempestiva da GFIP. As alegações trazidas no recurso foram efeito suspensivo do recurso, valor da multa incorreto, redução da multa em função de ser empresa de pequeno porte, optante do Simples, decadência e dispensa de obrigatoriedade de apresentação das GFIPs sem movimento. A Lei 13.097 cancelou as multas, conflito entre a Instrução Normativa RFB 925 e a Circular Caixa 548. Os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e julgamento do recurso voluntário. Juiz de admissibilidade, toma conhecimento. A admissibilidade encontra-se suspensa, prejudicial de mérito, decadência, que eu afasto em razão da súmula CARF 148. Foi observado o artigo 173, inciso 1º do CTN. Mérito. Faço aqui a mesma observação na legislação. Não prospera a alegação do recorrente no sentido de que haveria conflito entre a Instrução Normativa 925 e a Circular Caixa. A propósito, as orientações apenas fazem referência à situação das GFIP sem movimento, ou seja, sem ocorrência de fato gerador, situação oposta dos autos. Isso conforme consta o lançamento, dados de declaração com fato gerador, não tendo recorrente se desincumbido antes de demonstrar o contrário. Aqui eu também falo que a existência da penalidade independe da capacidade financeira ou da existência de danos causados à fazenda pública, não há necessidade de intimação prévia. O eventual pagamento da obrigação principal não afasta a aplicação da multa. Sobre a alegação de que a multa deve ser reduzida pela metade, nos termos do artigo 38b da Lei Complementar 123 de 2006, não se aplica ao caso, eis que deve ser realizado o pagamento no prazo previsto de 30 dias após a notificação, que não aconteceu. Sobre a anistia da Lei 13.097, esclareço aqui que não se trata da hipótese dos autos, o auto de infração denota que houve fato gerador, o lançamento ocorreu após a publicação da lei, e a recorrente não comprovou que as GFIPs foram entregues até o último dia do mês subsequente. No que se refere ao projeto de lei, ainda não foi convertido, não vislumbro também nenhuma nulidade, então estou conhecendo o recurso voluntário para afastar o prejudicial de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.
Cleberson. Eu acompanho o relator. Pinheiro. Acompanho. 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 Então, por unanimidade de votos. Só um minuto. Só um minuto. Esse tem preliminar, não. Não, tem a prejudicial de decadência. Qual que é o número mesmo, gente? É porque eu estava procurando para 357. copiar e colar aqui na... Não, esse eu acho que, salvo engano, aí tem 357. Então, acordos mesmos, por unidade de votos, afastar a prejudicial de decadência e no mérito negar provimento ao recurso. isso. Ok. 35, agora Raide, 358. 358, KK Empresa de Transportes, seguindo a ordem temática da pauta, trata-se também de multa por atraso da entrega de GFIP. Como nos casos anteriores, as alegações são basicamente as mesmas, quais sejam decadência, denúncia espontânea, falta de intimação prévia, falta de dupla visitação e redução da penalidade por vedação ao confisco, além de citar princípios. Diretamente ao voto, como já foi bastante debatido essas questões, a decadência eu afasto no sentido da súmula CAF 148, tal como também afasto a alegação de falta de intimação prévia, também pela súmula CAF 46, dupla visitação, já debatemos, e também afasto, não há necessidade de uma dupla visita, denúncia espontânea, súmula CAF 49, e ofensa aos princípios, súmula CAF número 2. Portanto, voto no sentido de conhecer do recurso para afastar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento. Cleberson. Acompanho o voto do relator. Acompanho. Acompanho. Pinheiro foi na frente do Matheus aí pela força do hábito, né? Mas está certo. Então, por unanimidade, rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento. 359. 359. É a Mediosp, Medicina Hospitalar. Como já julgado no item anterior, multa por atraso na GFIP. A única alegação diferente aqui é a questão do projeto de lei 7.512. Ele surge também contra a decadência e a redução da penalidade por vedação ao confisco. A decadência, já disse, súmula 148, já debatemos no tópico anterior, no item anterior. O projeto de lei aqui afasta, porque trata-se apenas de um projeto de lei, não oferecendo guarida, né, no mundo real. E, por fim, volto no sentido de conhecer, afastar a preliminar e no mérito negar de provimento. Esse aqui, então, como tem decadência, pode rejeitar a preliminar. Isso, e negar de provimento. Afastar a prejudicial de decadência e negar provimento. Eu estou tratando como preliminar, mas pode ser como prejudicial. Para mim não tem diferença. Tá. Bom. Então, ficou dessa forma. 359. Não, então seria conhecer do recurso para afastar a prejudicial de decadência e no mérito negar provimento, não é isso? Ah, não teria outra preliminar, não. Não teria. Então, esse resultado deve ser repetido no item anterior. Porque no item anterior, a preliminar que eu Era só decadência era também. decadência também, tá bom? Então, afastar a prejudicial de decadência e no mérito negar provimento. Isso. Ok, então, voltando ao 358, é esse mesmo resultado, tá. Cleberson. Acompanho o voto do relator. Acompanho. Matheus, Pinheiro. Acompanho. Rodrigo. Acompanho. Por unanimidade, afastar a prejudicial de decadência no mérito negar provimento ao recurso voluntário. 360.
Centro de Terapia Centro de Terapia Cardiovascular do Hospital Felício Tacho Limitada. Da mesma forma, multa por atraso na GFIP. Ele questiona decadência, mais uma vez o projeto de lei, redução da penalidade, confisco e cita princípios. Da mesma forma do item anterior, afasta essa prejudicial da decadência, súmula 148, verso aqui sobre a obrigação acessória. O projeto de lei também afasta, não há do que falar no ordenamento jurídico, uma vez que se trata apenas de projeto de lei, ofensa aos princípios, súmula 2 do CARF, portanto, voto no sentido de conhecer do recurso para afastar prejudicial de mérito, a decadência, e no mérito, negar de provimento. Cléberson. Acompanho o voto do relator. Acompanho. Acompanho. Rodrigo? Acompanho. 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 Então, 360, mesmo resultado, 359, por unanimidade. 361. 361, Coelho e Lopes, serviços de pintura industriais. É isso mesmo, né? Isso. Peraí que eu perdi aqui. Coelho e Lopes. Multa por atraso na GFIP. Ele questiona a ocorrência de denúncia espontânea, falta de intimação prévia, a existência do projeto de lei 7.512 e cita princípios. Aqui rebato todos os pontos, como é do conhecimento dos senhores, já tratamos inúmeras vezes nos casos anteriores. Dessa vez, não há nem preliminar nem prejudicial, portanto, voto no sentido de conhecer para, no mérito, negar de provimento. Cléberson. Acompanho o voto do relator. Acompanho. 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 Eu também, então, por unanimidade de votos, afastar a prejudicial de decadência e no mérito negar provimento ao recurso voluntário. Vamos encerrar esse bloco.